Bom, vamos falar um pouquinho aqui da respiração. A respiração, como tem aqui em um slide anterior, a gente viu que ela é dividida em três grandes etapas, em que a gente vai ter a ventilação pulmonar, que a ventilação pulmonar vai ser a inspiração e a expiração, ou seja, a troca de gases entre a atmosfera e os pulmões. E a gente vai ter as respirações externa e interna, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, essa questão de ventilação pulmonar. Primeiramente, é importante a gente ter em mente a noção que o gás ele é um fluido, assim como o sangue, por exemplo. E os fluidos, de forma geral, como é que eles se movimentam? Eles se movimentam por diferença de pressão. Então, eles vão partir do local onde tem maior pressão para onde tem menor pressão. Então, no caso da inspiração a gente sabe que é botar o ar para dentro. Se eu quero que ele entre no nosso corpo, o que é que eu preciso? Eu preciso ter uma pressão atmosférica superior à pressão intrapulmonar, à pressão alveolar. Mas tá, então o que é que eu vou fazer? Eu vou aumentar a pressão atmosférica? Não, a gente vai procurar diminuir a pressão intrapulmonar. E como a gente vai fazer isso? A gente vai aumentar o volume dos pulmões. Então, sempre lembrando que aqui a gente está falando de fisiologia. Então, eu estou falando de uma pessoa saudável com uma respiração normal. Na respiração normal, a gente vai ter, no caso aqui da inspiração, a contração de dois músculos principais, que vão ser o diafragma e os músculos intercostais externos. No caso, eu acho interessante pontuar que talvez é uma besteirinha de nada que pode fazer você perder uma questão, é que o diafragma, não é muito intuitivo a gente pensar isso, mas o diafragma, quando ele contrai, ele se achata. Então, geralmente a gente pensa que quando algo está achatando, está relaxando. Não, mas quando ele se contrai, ele achata, e quando ele relaxa, ele volta ao seu formato de cúpula. E a gente vai ter que esse diafragma se achatando, vai ter o aumento do diâmetro de cima para baixo, né? Crânio-caudal. E esses músculos intercostais externos, como vocês podem ver aqui nessa imagem, essa imagem aqui, a gente vai ter o levantamento das costelas, né? As costelas, elas sobem, e o externo, ele tem uma protusão, né? Ele vai para frente. Então, a gente aqui tem o aumento do diâmetro também, látero-lateral e antero-posterior. Okay? Vocês já viram sobre os movimentos, né, de braço de bomba, alça de balde e tal. Mas tudo bem. Aí a gente conseguiu ampliar de forma global, né, o diâmetro da caixa torácica. Mas como a gente vai levar esses pulmões junto? Aqui, falar um pouquinho, eu acredito que vocês já tenham visto um pouco sobre pleura, né? Que a pleura é semelhante ao pericárdio, epicárdio, só que, no caso, o pericárdio vai envolver o coração e a pleura vai envolver os pulmões. Na pleura, a pleura, ela vai ser dividida em dois folhetos. Vou dar só uma pincelada nesse assunto, porque eu acredito que vocês já tenham visto. Vai ter o folheto mais externo, né, que é o parietal, e o mais interno, que é o visceral. Para a gente entender aqui o raciocínio, vamos pensar que é como se o parietal tivesse grudado na caixa torácica e o visceral tivesse grudado nos pulmões. E a gente sabe que entre esses folhetos, a gente tem a cavidade pleural, que é preenchida pelo líquido pleural. E esse líquido, quando a gente estuda ele, a gente fala muito sobre como ele reduz o atrito entre os folhetos, o que está correto. Mas a gente também tem que pensar, imagine aqui comigo. Vamos imaginar aqui duas placas de vidro seco, né? Sem água, sem nada. Quando você bota uma em cima da outra e arrasta, ela vai arrastar, mas com muita fricção, né? Muito atrito. Quando a gente bota a água entre essas placas de vidro, a gente vai ver que elas deslizam mais facilmente, mas também tem outra questão. É mais difícil de desgrudar uma placa da outra. Então, aqui nesse raciocínio, é como se esse líquido funcionasse
uma espécie de cola entre esses folhetos da pleura. Então, a gente imagina, eu tô tendo, minha caixa torácica tá se expandindo e o que é que eu falei que estava fixado à caixa torácica? Seria o folheto, a parte parietal, né, a pleura parietal. Só que como esse líquido pleural funciona, né, como se fosse uma colinha ligando com o folheto visceral, ele puxa o visceral também. E quem é que está junto do visceral, fixado ao visceral? O pulmão. Então, a gente tem a expansão do pulmão. E no caso, vou voltar aqui para dar o foco aqui nessa imagem. E assim a gente vai ter o aumento do volume. Com o aumento do volume dos pulmões, a gente vai ter a redução da pressão, e aí a ponto de ficar inferior à pressão atmosférica, então o ar entra. A expiração, em uma pessoa saudável, em uma condição normal, que não seja uma condição de exercício físico ou uma condição patológica, vai ser um processo passivo, ou seja, a gente vai ter somente o relaxamento dos músculos e a retomada tanto dos músculos quanto das costelas do externo à sua posição de base. Portanto, diminuindo o volume do pulmão, aumentando a pressão externa, fazendo com que essa pressão, desculpa, eu falei externa, né? A pressão interna, né, no interior dos pulmões, fazendo com que essa pressão se sobreponha, né, tenha um valor maior do que a pressão atmosférica, então o ar saia, que seria a expiração. Aqui falar de alguns fatores que vão interferir no fluxo de ar e, portanto, na ventilação pulmonar. A gente eu vou falar de alguns pares, né? Vou falar dos pares de tensão superficial e do par tensão superficial e surfactante primeiro. No caso, essa tensão superficial, ela surge de onde? Nos alvéolos, a gente tem a presença de ar, claro, e também do líquido alveolar. E esse líquido alveolar, ele tem essa tensão superficial que funciona como se fosse uma força para dentro. E essa força para dentro ela é importante para fazer com que o alvéolo tenha um menor diâmetro, mas é importante que a gente não tenha somente essa força. Já pensou se a gente tivesse só essa força para dentro? É o que acabaria acontecendo. Poderia ter um colapso, um colabamento, ou seja, o alvéolo se fecharia, né? As paredes se fechariam. Então, é importante a gente ter o surfactante. O surfactante que também vocês já viram em histologia, né, produzido pelos pneumócitos tipo 2, também está presente nesse líquido alveolar e ele vai diminuir essa tensão superficial justamente para evitar, para impedir com que aconteça esse colapso das paredes dos alvéolos. E outro par aqui é a complacência e a elastância, que de certa forma, né, estão relacionados a esse produto aí da tensão superficial e surfactante. O que é a complacência? Complacência é a facilidade com que o pulmão consegue se expandir. Então, se a gente tem um pulmão com uma complacência alta, significa que ele se expande facilmente. Com a complacência baixa significa que há uma maior dificuldade para fazer expandir. Já a elastância é intuitivo, né, de elasticidade. O que é ser elástico? É retomar ao seu local de base, vou falar assim. Ou seja, eu puxar o pulmão, vamos dizer assim, eu puxar e ele conseguir retornar ao lugar que ele estava antes. Então, se eu tenho uma complacência muito alta, tudo no corpo, na fisiologia, é questão de equilíbrio. Então, se eu tenho uma complacência muito alta, ou seja, é muito fácil para ele se expandir, no caso, ele teria uma elastância menor. Seria mais difícil de ele retornar para o local de origem. E o contrário também, se tem uma elastância muito grande, seria mais difícil de ele se expandir. Por que eu falei que se relaciona essa tensão superficial? Vamos dizer, uma pessoa que ela tem, por exemplo, a síndrome da angústia respiratória do recém-nascido, que vai ter uma deficiência surfactante. Então, a gente vai ter uma tensão superficial muito alta, que como tem essa força para dentro muito alta, a gente vai ter uma dificuldade justamente de expandir esse pulmão. Então, a gente vai ter uma complacência mais baixa e uma elastância maior também, justamente
por já estar fazendo aquela força para dentro, então para voltar àquele lugarzinho que o pulmão estava antes. E aqui essa questão de fluxo de ar, essa equação é só para a gente entender que o fluxo de ar ele vai ser diretamente proporcional a essa diferença de pressão entre os alvéolos e a atmosfera e vai ser inversamente proporcional à resistência das vias respiratórias, o que significa que é como vocês estudaram em membrana plasmática, questão dos solutos e concentração dos solutos. Quando a gente tem uma diferença muito grande, esse fluxo, essa passagem acontece mais intensamente, mais rapidamente. E essa resistência é semelhante ao que a gente viu de vasodilatação, vasoconstrição. É a mesma coisa, só que no caso que seria uma broncodilatação e uma broncoconstricção. É só pensar, se eu tenho as minhas vias aéreas mais abertas, proporciona a chegada de mais ar. E se elas estão mais abertas, significa que elas estão com a resistência menor.